Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Enfermeira Tarsila. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre auditoria ou ouvidoria, tá? Então nós vamos falar também de mais assuntos pertinentes neste capítulo. Mas antes do mais, eu queria homenagear aqui, certo? Eu nunca falo, né, que hoje é o dia do sol, o dia da Santa Cruz, dia parlamentar, do sol, o dia do sol, gente, hoje, dia do sertanejo, dia do riso. Hoje é dia dos netos, é do pau-brasil também, tá? E da liberdade de expressão. Nossa Senhora, né? Então, é muita coisa, né? Então, a live é mais esperada. Nós temos aqui uma equipe que fez essa aula, tá certo? Então, Tarsila, sua enfermeira técnica auxiliar em enfermagem, instrumentadora cirúrgica, secretária estadual do MAI Ceará. Cristiane Colares, enfermeira técnica em enfermagem, vice-presidente estadual do MAI Ceará. Fábio do Coração, bacharel em Direito, técnico auxiliar em enfermagem, presidente estadual do MAI Ceará. Nós temos o Jefferson Caproni, enfermeiro técnico em enfermagem, coordenador da Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do COFEM, presidente do MAI Brasil, e Milton Gomes, auxiliar em enfermagem, secretário-geral do MAI Brasil. Então, nossa grande ideia é preparar os profissionais da saúde, tecnologia, comunicação e gestão, direito pessoal de nível técnico e médio, em especial o pessoal de enfermagem, né, para o concurso da FunSaúde, tá? Mas serve para todos, tá? Então, assim, gente, nós temos a aprovação da lei, a lei não foi alterada, no dia 24/3 de 2020, 17.186, importantíssimo, você está sabendo essa lei. Então, nós tivemos a aprovação do decreto 33.691, no dia 24/7/2020. Antes da nomeação dos órgãos estatutários, foi feita só uma correção de erros de digitação, no dia 22/9/2020, tá? E no dia 30, nós tivemos aí a nomeação dos órgãos estatutários. Aí no dia 1/10/2020, nós tivemos, né, os órgãos estatutários, eles assumem no mês de março, né, de 2021, nós tivemos aí, no caso, né, o acréscimo de mais um artigo, que é o 87, certo? No decreto. Depois eu vou falar só sobre esse artigo, tá? E que eu já gravei até 86, certo? E o edital e prova, tá certo? Que a gente está aguardando para você obter sucesso. Definições e exemplos, né? Então, a aula de hoje é auditoria, ouvidoria, unidade de conformidade e gestão de risco. A auditoria são organizações que buscam uma gestão de qualidade adequada e eficaz, necessitam realizar auditorias de sistema de gestão de qualidade, sendo elas auditoria interna ou de diagnóstico, para garantir que o mesmo funcione como planejamento, assim como para que seja possível identificar pontos ou elos fracos do sistema de gestão, bem como potenciais oportunidades de melhoria que possam ser identificadas. Na ouvidoria, é um setor da empresa destinado, como o próprio nome já diz, a ouvir o cliente. Ela já é bem comum em diversos órgãos públicos, pois sua existência é exigida por lei em muitos deles. Podemos compreendê-la como uma última instância para a resolução, que só vai ser acionada quando todos os departamentos falharem na tentativa de deixar o paciente ou o cliente satisfeito, o usuário, tá? Aqui eu só coloquei interna vezes externas, a diferença. A auditoria externa, gente, é assim, ó, são auditores que são contratados, né, e eles vão avaliar essa empresa. E o único objetivo aqui dessa empresa na externa, gente, é a questão da certificação, né? Então, da qualidade, né, da certificação, né, uma representação da empresa, né, no meio externo, né, para ver como é a questão dessa qualidade, né, se ela é uma qualidade nacional, internacional, e aí vai, né, o que a empresa, né, ela almeja, tá certo? Já a auditoria interna, essa empresa, os auditores, eles vão olhar, vão observar questões que podem ser corrigidas e melhoradas, né, para que tenha assim, a melhor qualidade nessa assistência, né? Então, assim, exemplo, né? Eu posso falar para vocês a questão dos prontuários, um exemplo, né? Com certeza, esses prontuários, né, eles vão, né, vão ter a questão impressa, vão ter a questão também
de softwares, né, para registrar, né, também. Então, com certeza a FunSaúde, ela tem um capítulo lá falando, né, da parte de tecnologia, né. Então, com certeza aí vai ter o sistema todo informatizado também, tá? Eles vão identificar esses erros e vão consertá-los, vão adaptá-los, certo? Nós temos aqui a questão da ouvidoria. Então, com certeza, eles vão ter, né, e vão, além da ouvidoria, gente, eles têm uma preocupação muito grande na segurança de quem está, né, ou denunciando, ou sugerindo, tá certo? Eles vão ter, né, essa proteção, tá? A quem reclama, ou a quem elogia, enfim, tá? Ou a quem denuncia, tá? Então, a reclamação, ela relata a satisfação com ações e serviços prestados. A sugestão, ela propõe ações úteis para a melhoria da gestão. O elogio, ele vai demonstrar satisfação ou agradecer por algum serviço. A solicitação, ela vai requerer informações ou esclarecimentos de dúvidas. A denúncia vai apontar falhas na gestão ou no atendimento recebido e simplifica e propor simplificações de procedimentos, né? Porque muitas das vezes é um protocolo imenso, né, para se chegar até onde você quer realmente chegar. Unidades de conformidade, nós vamos ter também na FunSaúde, certo? A gestão de conformidade consiste no conjunto de princípios, estruturas, atividades e processos coordenados para dirigir e controlar a instituição, no que se refere ao cumprimento de obrigações de conformidade. A gestão de risco é o conjunto de atividades coordenadas que tem o objetivo de gerenciar e controlar uma organização em relatar as ameaças, né? Potenciais, quer dizer, ameaças, né? Seja qual for a sua manifestação. Isso implica no planejamento e uso dos recursos humanos e materiais para minimizar os riscos ou então tratá-los, né? Então, nós vamos ter essa unidade de conformidade, a identificação dessa conformidade. Nós vamos dispor e resolver situações de forma imediata, analisar essas causas, executar planos de ação, vão verificar a eficácia desse plano e padronizar a correção, né? Então, é isso. Então, sobre a questão dos processos de gerenciamento de risco, vamos ter o planejamento do gerenciamento desses riscos, como abordar, como planejar, como executar, identificação dos riscos, determinar e documentar esses riscos, analisar qualitativamente os riscos, priorizar usando probabilidade e impacto, analisar quantitativamente esses riscos, analisar numericamente, planejamento de respostas aos riscos, aumentar oportunidades e reduzir ameaças, monitorar e controlar esses riscos, acompanhar e aplicar respostas. Nós temos aqui do decreto 33.691 do dia 24 de setembro de 2020. O que é que ele fala? Ele fala da auditoria, que tem que ser interna e externa, da ouvidoria com medidas de proteção, como eu já falei, da unidade de conformidade e da gestão de risco, subordina-se diretamente à diretoria executiva e administrativamente ao diretor-presidente, certo? Então, unidade de conformidade e gestão de risco, ela subordina-se diretamente à diretoria executiva e administrativamente ao diretor-presidente, tá? Da FunSaúde, tá ok? Lembrando que o diretor-presidente, né, ele, né, foi escolhido, né, entre, né, da diretoria executiva, tá? Desse órgão estatutário. A permanência no cargo dos titulares das unidades de auditoria interna, de conformidade de gerenciamento de risco e de ouvidoria, não pode ser superior a 4 anos consecutivos. Atingindo o prazo limite, o Conselho Curador poderá autorizar a sua prorrogação uma única vez, por igual período. Então, quem decide aí é o Conselho Curador, se pode autorizar ou não essa prorrogação, ok? O titular de qualquer uma das unidades administrativas que trata este artigo, que for dispensado do cargo, inclusive a pedido, só poderá voltar a ocupar a mesma função na FunSaúde após o interstício de 3 anos, certo? O responsável, certo? Continuando, pela unidade de conformidade de gerenciamento de riscos, poderá se reportar diretamente ao Conselho Curador, em caso de suspeita do envolvimento do diretor-presidente ou da diretoria executiva em irregularidades ou quando estes deixarem de adotar medidas de sua alçada para a resolução das situações relatadas.
Então, como é que funciona, certo? Então, vamos lá. Eu resumi um pouquinho sobre o Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Então, lá em cima, comunicar ao sistema de controle interno do Poder Executivo e ao Conselho Curador, na forma e nos prazos estabelecidos pelas normas específicas, a existência e evidência de fraudes, falhas, né, ou erros que colocam em risco, né, de continuidade, né. Então, assim, para você ter uma ideia, né, da questão do que realmente, né, é esse sistema, tá? E isso vai ter também, com tudo isso aí, vai ter a questão da demonstração contábil, né? Então, vai ter as demonstrações contábeis. E isso daí, em algum momento, vai ser percebido, né? Se você tiver um bom órgão estatutário, eles percebem alguns erros, né? Falhas, erros, enfim. Então, esse Conselho Curador, ele compete ao Conselho Curador aprovar o plano anual de atividades da auditoria interna, da ouvidoria e do relatório anual de gestão, a ser encaminhado à Secretaria da Saúde e ao Conselho Estadual da Saúde. A auditoria interna é subordinada diretamente ao Conselho Curador e administrativamente à presidência da FunSaúde. O Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal deverá tomar conhecimento das recomendações da auditoria interna e auditoria independente quando houver. Verificar o cumprimento e a implementação pela FunSaúde das recomendações ou determinações dos órgãos competentes do Estado, do Tribunal de Contas e do Estado, né, que é o TCE, e do Conselho Fiscal, tá certo? Já a diretoria executiva, ela vai recomendar, a diretoria executiva, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições. A unidade administrativa de conformidade e de gerenciamento de riscos subordina-se diretamente à diretoria executiva e administrativamente ao diretor-presidente, né, como a gente já havia falado, né? Então, vai reunir-se com o Conselho Fiscal e o Conselho Curador por solicitação desses para discutir acerca de políticas práticas, né, desses procedimentos, né, no âmbito, né, de suas respectivas, né. Então, assim, para você só ter uma ideia de como isso daí, né, realmente sério, certo? Então, esse daqui, né, comunicar ao sistema, né, de controle interno, o Poder Executivo e ao Conselho Curador, então, tem que ter todo um aparato aí de comunicação, certo? Então, aqui eu tenho, o Conselho Curador estabelecerá critérios, né, para serem observados no provimento dos cargos de titulares dessas unidades, né, tanto da auditoria como da ouvidoria, unidade de conformidade e gestão de risco. Então, a FunSaúde fica sujeita às normas de fiscalização e controle interno e à supervisão da Secretaria de Saúde. Olha só que eu coloquei aqui em vermelho, tá? Ó, vamos de novo. Ó. Isso aqui mal é falado. A Fundação fica sujeita às normas de fiscalização e controle interno e à supervisão da Secretaria de Saúde, sem prejuízo da fiscalização e controle externo do Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos estatais. Então, a FunSaúde vai ter, né, um controle interno, que é a Secretaria de Saúde, e o controle externo é o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos estatais. Interno e externo. Lembra que a Secretaria de Saúde é o interno. Externo, Tribunal de Contas e demais órgãos estatais, tá? Eu coloquei aqui só para chamar mais sua atenção. Pertinente para efeito do cumprimento e suas finalidades, o objetivo estatutário, a harmonização de sua atuação com a política estadual de saúde e a obtenção de eficiência administrativa, certo? Então, a auditoria interna, ela compete, né? Então, vamos aqui observar, né, depois daqui, né, ela é subordinada diretamente ao Conselho Curador e administrativamente à presidência da Saúde. Vai estabelecer, né, as regras operacionais para seu próprio funcionamento, executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da FunSaúde, certo? Então, vai ter o mapeamento dos processos, identificação dos riscos de negócio, desenvolvimento dos controles internos e teste de efetividade dos controles. Então, nós vamos saber,
para que serve cada auditoria dessa? Tanto contábil como financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da FunSaúde, certo? Então, a auditoria interna, ela compete, é uma atividade destinada a observar, indagar, questionar, checar e propor operações e procedimentos. Trata-se de um controle administrativo, cuja função é avaliar a eficiência e eficácia de outros controles. Então, a auditoria contábil, ela compreende, né, ela vai compreender o exame de documentos, livros contábeis, registros, além de realização de inspeções e obtenção de informações de fontes internas e externas, tudo relacionado com o controle do patrimônio da entidade auditada. A financeira serve para melhorar o processo, promover a prestação de contas e garantir que as normas e políticas legais da contabilidade estejam sendo aplicadas sem erros, aumentando o grau de confiança dos demonstrativos daquela organização. A auditoria orçamentária, ela vai visar checar a observância aos princípios, normas, procedimentos e preceitos legais relativamente ao cumprimento às determinações regulamentares sobre o controle e execução da receita e despesas, o seu acompanhamento, avaliação e encerramento do exercício financeiro, além da verificação de sua essencialidade, né? Deixa eu circular aqui. E oportunidade dentro das metas programadas, certo? Administrativamente, compete, então tem como função testar a organização e a produtividade para indicar à administração as falhas e deficiências ocorridas. Da patrimonial, tem por objetivo examinar os controles administrativos e contábeis, a situação e condições, bem como a verificação física e localização dos bens móveis e imóveis de propriedade da FunSaúde nos diversos setores e ou entidades de administração em que estes bens sejam lotados. A auditoria operacional é uma revisão sistemática da eficiência, eficácia e economia da operação. A auditoria operacional é uma avaliação orientada para o futuro, sistemática e independente das atividades organizacionais, certo? Então, vai propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. Então, vai verificar cumprimento e implementação pela FunSaúde das recomendações ou determinações dos órgãos competentes do Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Fiscal. Outras atividades correlatas definidas pelo Conselho Curador. Fiscalizar, independentemente de provocação, as atividades funcionais e administrativas da FunSaúde na forma definida em regimento. Apreciar as representações que lhe forem encaminhadas relativamente à atuação da FunSaúde. Então, supervisionar e promover ações também destinadas à valorização e ao cumprimento de preceitos relativos à ética funcional, à conduta disciplinar e à moralidade administrativa, né? Eu coloquei aí uma frasezinha para você aí ler, tá? Ok? Então, vamos lá, certo? Revisar previamente a publicação, as demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas e relatórios da administração. Eu vou voltar aqui porque eu vou ler, né, para você, tá? Tem gente que adora, né, ler. Então, a moralidade não pode ser legislada, mas o comportamento pode ser regulado. Decretos judiciais podem não mudar o coração, gente, lindo isso, mas pode restringir, né, aqueles que não o possuem, né? Olha só que coisa mais linda de Martinha aí, a frase do pensador. Promover correções e auditorias internas visando a verificação da regularidade, eficácia dos serviços e a sugestão de providências necessárias ao seu aprimoramento. Avaliar a efetividade das auditorias realizadas, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à FunSaúde, além dos regulamentos e regimentos internos. Recomendar à diretoria executiva a correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições. Avaliar o cumprimento pela administração da FunSaúde das recomendações feitas pelos auditores internos. Estabelecer e divulgar procedimentos sobre informações de descumprimento de normas aplicáveis à FunSaúde, inclusive com previsão de regras específicas
para a proteção do informante, reunir-se com o Conselho Fiscal e o Conselho Curador, por solicitação desses, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências, comunicar o sistema de controle interno do Poder Executivo e ao Conselho Curador, na forma e nos prazos estabelecidos pelas normas específicas, a exigência ou evidência de fraudes, falhas ou erros que coloquem em risco a continuidade da saúde ou a fidedignidade de suas demonstrações contábeis, acompanhar e apoiar os órgãos de controle interno e externo em sua missão institucional na forma da lei e deste estatuto. Regimento interno, certo? Desempenhar outras atribuições estabelecidas em seu regimento interno. Propor políticas de, então, a unidade de conformidade e de gerenciamento de riscos compete propor políticas de conformidade, controle interno, gerenciamento de riscos, deverão ser revisadas, aprovadas pelo Conselho Curador, comunicá-las a todo o corpo funcional da organização. Então, os princípios, valores e missão da Saúde vêm como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. Propor o Código de Conduta e Integridade. Gente, isso é lindo. Conforme o artigo 31 desse estatuto. Vamos conhecer esse código? Mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utiliza o canal de denúncias. Nem toda empresa tem isso, tá? Então, a gente fica até meio assim quando a gente vai fazer qualquer tipo de ou denúncia ou uma medida de sugestão, onde, né, a pessoa que nos supervisiona, né, ela tem acesso a isso, né? Então, fica meio que complicado, né? Enfim. E com a FunSaúde, não, ela garante, tá? Ok? Então, nós vamos continuar, tá? Vamos aqui. Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade, princípios, valores e missão da FunSaúde, bem como orientações sobre a prevenção de conflitos de interesse e vedação de atos de corrupção e fraude. Canal de comunicação que possibilite o recebimento de manifestações e denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas, né? Internas de ética e obrigacionais, sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade. As instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade, o canal de denúncias, né, que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade, demais normas internas e éticas e normas obrigacionais, certo? Coordenar os processos de identificação, classificação, avaliação dos riscos a que a FunSaúde possa se sujeitar e elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-se à diretoria executiva, aos conselhos curador e fiscal, os mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de denúncias, as sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade, tá? A previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, do Código de Conduta e Integridade, né? A empregados, a administradores e conselheiros, e sobre a política de gestão de riscos a administradores. Política de gestão de riscos a administradores. Então, preste atenção nessa parte aí, tá? Ok? Outras atividades correlatas definidas pelo diretor ao qual se vincula. Então, a ouvidoria compete receber, examinar sugestões e reclamações visando melhorar o atendimento da FunSaúde em relação às demandas dos municípios, usuários, serviços, empregados, fornecedores e sociedade geral, receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da FunSaúde, outras atividades correlatas definidas pelo Conselho Curador. Então, parágrafo único, a ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas citados e fornecer meios suficientes para os interessados acompanharem as providências adotadas da permanência do cargo, a permanência do cargo dos titulares das unidades de auditoria interna, de conformidade e gerenciamento de riscos e da ouvidoria, não poderá ser superior a 4 anos consecutivos.
atingido o prazo limite, o Conselho Curador poderá autorizar sua prorrogação uma única vez por igual período. O titular de qualquer uma das unidades administrativas de que trata este artigo que for dispensado do cargo, inclusive a pedido, só poderá voltar a ocupar a mesma função na Funsaúde após um interstício de 3 anos. Você está percebendo que eu estou repetindo algumas coisas? Para entrar, porque, gente, eu acho, na minha opinião, tá? Esses anos, 3 anos, 4 anos, né? Se é prorrogado, se é não prorrogado, né? Então, eu acredito que tempo, quando eu digo tempo é anos, certo? Dias, não sei. Horas, ok? Só que não tem horas nem dias não, tá? Só tem anos. Você tem que se atentar a isso, tá? A gente é muito detalhezinho, tá? Eu percebo que tem tanto do detalhe que você tem que estar aí repetindo. Então, você vai ler o artigo, ler de novo, assistir esses vídeos, assistir os outros vídeos de outros professores, né? Nós temos aí o professor Hanson, né? Muito bom ele, tá? Do Tiradentes. Nós temos a professora Michele Sampaio. Nós também temos outros professores, até um fisioterapeuta também, tá? Tem, se você quiser, né? Perguntar aí na descrição, nos comentários, eu posso passar para vocês, né? Outros professores também muito bons, tá? Eu sempre respondo os comentários do YouTube, tá? Geralmente as pessoas me perguntam no Facebook ou no Instagram. Eu entro, mas eu não entro com tanta frequência. Eu entro mais no YouTube, certo? Então, quiser falar comigo, um tempo de 24 horas aí, 24 a 48 horas no máximo, eu respondo a todos os comentários do YouTube, tá? Então, é muita gente. É gente de fora, é gente de outro país, tá? Se você não tem essa visão de como é que vai ser esse concurso. Então, tem muita gente me perguntando, tá? Então, eu respondo em inglês, eu respondo em espanhol, eu respondo em qualquer idioma, tá? Para isso que serve o Google Tradutor, tá? Então, eu só domino mesmo, só 2 idiomas, tá? O restante eu tenho a ajuda do Google Tradutor, certo? Não sei se eu respondi correto, mas tá lá. Nós tínhamos aqui 2 peças fundamentais desse movimento que estimulou, né, aqui no Ceará, tá fazendo essas aulas para vocês, tá? Então, assim, nós temos o movimento dos ativistas da enfermagem brasileira. É um movimento que ele é um movimento nacional, um movimento voluntário. Você não paga nada, mas para você tem que gostar, né? Nem saber, né? Gostar de lutar, né? Então, nós temos aqui o presidente nacional, o Jefferson Caproni, né? O canal dele, o professor Jefferson Caproni. Nós temos o professor Milton Gomes, né? O canal dele, Milton Gomes, tá? Então, eles são as nossas representações. Então, os comentaristas aqui no estado do Ceará, né? Que ajudam a fazer essa aula, é a doutora Cristiane Colares, de Canidé, o Fábio do Coração, doutor Fábio do Coração, né? Que ele, além de ser advogado, ele é técnico de enfermagem, eu sou enfermeira técnica, auxiliar experimentadora e etc. Então, hoje, que é o dia da liberdade de imprensa, o dia dos netos, o dia do pau-brasil, o dia do sol para você, tá? Que o sol vai brilhar para você. Então, aqui nós temos o canal Enfermeira Tarsila, o Jornal da Enfermagem Brasileira, onde eu vou colocar o material abaixo para você, né? Baixar esse material, imprimir e estudar junto conosco. Então, eu só quero dizer para vocês, muito obrigada, né? Eu sou professora de enfermagem, tem meu e-mail, tá? Se você quiser perguntar também por e-mail, tá? Alguma coisa. Só que eu respondo com mais frequência, gente, sem mentira nenhuma, é no YouTube, tá? Que meu computador fica praticamente ligado direto aqui no YouTube para você, né? Para eu estar respondendo a todos, né? Do país e do mundo inteiro, tá? E, enfim. Qual a pergunta que você quiser fazer, não tem problema. Pode ser da mais simples até a mais complexa. Eu acredito que eu posso solucionar, sim, os seus problemas relacionados à parte do Estatuto da Funsaúde, tá? Então, gente, estamos encerrando tudo isso e agradecendo com muito sorriso, porque isso só foi um capítulo do decreto, viu? Não vai se empolgando que é só isso aqui não, tá? E vamos lá, porque nós temos aí 87 artigos para estudarmos, tá? Então, até mais e até a próxima aulinha. Bye, bye!